de um Deus que salva. Declare, querido, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Boa tarde, né? Mais uma quinta-feira estamos aqui, a Liga do Lar do Corpo de Porto Alegre. Eu sou a capitã Camila Cardoso e venho convidar você a participar conosco de mais uma live nessa tarde. Para iniciarmos, aqui já está nosso material, mas antes de eu anunciar a nossa lista de material, o que nós vamos aprender nessa tarde, eu quero convidá-las e convidar a todos que estão conosco, né? Temos uma palavra de oração. E convida, né? Compartilha esse vídeo, convida mais pessoas a participarem conosco, para que juntas, possamos aprender e ter uma tarde diferente em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, quero te louvar, meu Deus, e te agradecer, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o dono das nossas vidas, a Ti todas as coisas pertencem, e por isso que nessa tarde te louvamos e te glorificamos. Meu Deus, estamos sim de quarentena, mas não podemos tirar a quarentena de Ti. Contigo nós podemos ter este momento de comunhão, momento de oração, momento da Tua palavra. E é por isso, meu Deus, que estamos aqui nessa tarde. Além de aprender, Senhor Deus, os artesanato, mas também, Senhor Deus, ouvirmos a Tua palavra. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor visite cada um no seu lar, aonde estão neste momento, e que as vidas que estão assistindo possam ser abençoadas por Ti. Em nome de Jesus, fica conosco nessa tarde, Pai. Amém, Senhor. Então nós vamos nessa tarde, né, estamos mais uma semana da Páscoa, então mesmo a gente tendo que ficar no nosso lar, na nossa casa, mas nós podemos deixar sim a nossa mesa, né, o nosso ambiente ali onde nós vamos cear a nossa domingo de Páscoa, a nossa sexta-feira da Paixão, com os nossos familiares, com aqueles com quem está mais próximo de nós. Então vamos trazer nessa tarde uma lembrancinha, um enfeite que você possa deixar em cima da mesa com docinhos, com umas balinhas para as criançadas. Aqui eu tenho um coelhinho, aqui é com pote de margarina, tá? Mas hoje nós vamos fazer um pote maior, tá? No pote de sorvete, né? Você comeu sorvete todo verão e aí tá olhando para aqueles potes vazios lá na sua despensa e você pergunta, o que eu vou fazer com isso agora? Vamos trabalhar, vamos decorar, tá? Então, quais são os materiais que você vai precisar para essa tarde? Então, você vai precisar do pote, pode ser o de sorvete, ou de margarina. Você vai precisar de fibra ou um algodão, tá? Até ontem deixamos lá no Face do Corpo alguma lista de material, tá? Só estou repassando aquilo que nós já deixamos lá. No meu Instagram também, tá? @artesanatosemgerais42, também deixei a foto com os moldes e também a lista de material. Então você vai precisar de feltro, para poder fazer então o seu coelhinho, tecido para poder encapar o pote, um pedaço de EVA que você vai colocar então no fundo, tá? Cola, tesoura, linha para bordar, olhinho, narizinho para o coelho e aqueles detalhes todos que nós gostamos de enfeitar. Aquilo que você tem para poder enfeitar, tá? Então, o que eu fiz? Eu já adiantei para não ficar muito prolongado. Eu fiz aqui, então, peguei meu pote, forrei com o tecido, né? Eu medi
Peguei o tecido e medi do tamanho que eu queria, do jeitinho que eu queria, tá? Daquele jeito, né? Eu creio que você já sabe fazer esse detalhe, tá? Você forra bem bonitinho. Para forrar, eu usei cola de silicone, porque aí você pode ir ajeitando e ajustando, tá? Eu usei cola de silicone. Deixa eu colocando aqui. Também, e depois que eu coloquei, eu fiz então os detalhes, tá? Só para poder fazer um acabamentinho bonitinho. Então, eu coloquei aqui uma renda, essas comuns, tá? Que você encontra em armarinhos. Se você não tiver essa renda, pode ser um passa-fita ou apenas só a fita, para você fazer então esses detalhes. O lado de dentro, eu coloquei aqui nas bordas, não sei se é possível ver, eu pus bem em cima aqui das bordas aqui, eu coloquei viés, só para poder fazer o acabamento da parte de cima, onde eu coloquei para dentro a minha renda. E no fundo, então, coloquei um pedaço de EVA para poder, então, fazer o acabamentinho do fundo para ficar bem bonitinho, tá? E aí, então, ó, depois que faz isso, você deixa secar, tá? Deixa secar, por isso que eu fiz, já deixei adiantado, tá? E aí, então, você vai passar, enquanto esse seca, você passa, então, para os detalhes do coelho. E aí, você vai precisar, então, dos moldes. A patinha, né? Então, eu já fiz uma, já deixei adiantado. Vou fazer aqui com vocês a outra. Tá? Vamos bordar daqui a pouco. O rostinho do coelho, tá? Que vai ser a parte de cima. O bracinho, tá? O que eu fiz? Eu peguei, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês o molde. Peguei o molde da patinha, tá? E coloquei aqui em cima de uma... Eu usei uma caixa de leite. Coloquei, tá? Risquei a primeira patinha, medi o tamanho do meu pote, que para o de sorvete dá 16 centímetros, tá? Na largura da fita até, pode ser na largura da fita métrica, aqui tem 2,5, tá? 2,5 aqui de largura. Então, aí você, então, risca a primeira parte, 16 centímetros, 16 por 2, e aí coloca a outra parte embaixo, risca, tá? Esse será ideal para você poder fazer o teu pote. E aí eu fiz, então, que não está nesse, tá? Eu fiz uma cenoura, tá? Então, também tem um molde. Não coloquei no Instagram, mas se alguém quiser, depois só deixa lá comentário. Olha, eu quero o molde da cenoura que eu coloco lá, tá? Então, eu deixei bem adiantadinho o meu trabalho. Então, nós vamos bordar. Então, com uma linha para bordado, tá? Uma linha fina. Ontem eu fiz um teste com uma grossa e eu vi que ficou bonitinho, mas ficou muito grosso. Então, a fininha fica mais bonita. Então, com uma linha fina, você vai fazer o ponto, aquele como se você tivesse alinhavando a tua peça. Como eu não sou muito de costura, eu ainda não sei muito bem eu gosto do artesanato, mas não sei costurar. Então, você deve saber ou conhecer alguém que saiba o nome dos pontos, mas aí eu já vou te mostrar. É como se eu te fosse alinhavar o meu trabalho. Vai ficando assim. E aí você vai fazer em todo o detalhe, para você não perder. E aí você pode fazer branco, aí você fala, mas eu não tenho feltro branco. Não, mas o coelhinho não precisa exatamente ser branco, ele pode ser marronzinho, pode ser begezinho, né? Então, o importante é que você possa fazer e decorar a sua mesa também nesse dia. Até mesmo presentear alguém, né? E essa lembrancinha ela é legal porque você não precisa usar apenas para a Páscoa, mas você pode depois usar outro detalhezinho, ou outro bichinho, pensando no Dia das Crianças,
usando uma rosa, pensando no Dia das Mães. Quando eu chegar aqui, onde mostra esse detalhe que faz a separação dos dedinhos do coelho, nós vamos fazer um detalhezinho, tá? Para ele ficar bem assim. Ele vem com 3 pontinhos. Aqueles pezinhos, parece um pezinho de galinha. E aí você vai fazendo, deixa eu tentar virar aqui para você enxergar bem. Ó, fiz 2 vezes no mesmo, depois eu entrei por trás, neste mesmo buraco, e vou continuar então a fazendo o meu detalhe, tá? Sempre lembrando de ver se o feltro não está saindo do lugar. Ó, como tá ficando. E aí você continua. Esse pontinho aqui é bem gostosinho de fazer e bem fácil, tá? Não é algo difícil, é bem simples. Ó, cheguei novamente no outro detalhe, então eu vou colocar e vou passar. Onde eu terminei ele, eu vou enfiar no mesmo buraquinho para poder dar este detalhe. Faço umas 2 vezes, que é para ele ficar grossinho, para poder destacar bem. Tá? E aí por trás eu volto no mesmo buraquinho para continuar o meu bordado. Então você vai fazer este pontinho aqui, esse bordado em todas as peças, nas 2 patinhas, na cabeça e nos braços. Eu vou mostrar para vocês ali, que a parte de trás, aquela parte comprida, você não precisa fazer, tá? É só nas partes da mãozinha. Eu peguei do lado errado, então vamos só arrumar aqui. Se pega do lado errado, o bordado fica errado. Deixa eu ver se os meus óculos estão me ajudando. Ok, vamos continuar. Consertei já aqui. E você pode fazer uma cenourinha, pode fazer uns detalhezinhos, você pode colocar umas florzinhas de biscuit, até se você quiser e souber fazer biscuit em casa, você faz o biscuit, modela umas balinhas. Deixei um espaço onde nós vamos encher, tá? Então vou agora encher aqui com a minha fibra. Vamos colocar a fibra aqui dentro. Tá? Então lembrando que eu estou deixando o molde lá no meu Instagram, tá? O Instagram é @artesanatosemgerais42. E aí você vai conseguir encontrar os moldes e tem um pouco também do meu trabalho, daquilo que eu gosto, né, de fazer, daquilo que eu faço. Então, você também poderá dar uma olhada lá e tirar algumas ideias também para você poder também fazer. Ok? Então, já coloquei o suficiente. Ficou na mesma proporção do outro. Eu vou então fazer o fechamento. Vou ir com ele até o fim, até fechar então esse espaço que eu deixei, lembrando de deixar toda a fibra para dentro. Somente se você vai dar para a criança, não deixar a fibra do lado de fora, para a criança não ficar puxando e colocando na boca, né? Temos que pensar nas nossas crianças e tomar cuidado. Tá?
E na hora de colocar o olhinho também, tá? Se você puder também costurar, eu acho até mais seguro aquele olho que você possa costurar, pensando exatamente quando você vai dar para uma criança. Aqui eu terminei e vamos fazer o acabamento, tá? Então vamos encerrar por aqui essa parte. Vou dar aqui uns pontinhos. E deu um nó. Isso, agora saiu. Tá? Eu vou passar então por dentro, entre os dois feltros. E vou colocar bem no meio aqui, ó, pegando a fibra junto, que é para poder fazer o arremate para ele não soltar. Aí eu só ajusto e vou cortar. Ó, tô com as duas patinhas prontas. E nesse meio tempo já deixei a cola quente aqui então funcionando, ligada, e vamos fazer então a montagem do nosso pote. Só tirar aqui que ficou esquentando e derreteu um pouco aqui. Essa parte é bom fazer com a cola quente, que ela fica mais firme, tá? O restante você pode fazer com cola de silicone, a cola líquida, fria, tá? E aqui é o que eu falei, ó. Deixa eu só ajeitar aqui, que como tá quente aqui, tive que ligar um ventilador e o vento está esparramando as minhas coisas. Aqui, ó, eu comecei, fiz o detalhe em volta e parei, ó. Você vê que essa parte aqui, ela tá aberta, ela não precisa você fazer, tá? Não precisa casear. E aí, do outro lado, a mesma coisa. Então, você vai pegar, vai olhar teu pote, ver qual lado que você quer que fique à tua frente, qual que é o lado que você quer que fique teu atrás, e vai medir, tá? Para poder ficar bem certinho, para não ficar torto. Então, aí você vai medir aqui, para ter a mesma quantidade deste lado. Tá? Aí você vê a altura, tudo, para ele não ficar torto. No momento que você viu do jeito que você quer, então você vai colocar a cola e vai pressionar. Vamos lá? Tome cuidado, né, que a cola quente dá umas queimadas nos dedos. Aí você dá uma pressionada. Pra ela poder ficar bem segura. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Também pressiona para que não venha se soltar, tá? A cola quente ela demora um pouquinho só para pegar, porque ela tem que dar uma resfriada para segurar. É o tempinho de você dar só uma pressionada, ok? Ó. E aí vamos para a parte da frente. Então agora eu vou colocar o olhinho e o narizinho no meu coelhinho. Hoje eu estou usando um outro modelo de olho. Não é aquele modelinho que balança, aquele olho mágico que nós costumamos. Este é um outro olhinho, ele é bem simplesinho, tá? Não sei se há a possibilidade de você ver, mas ele é bem miudinho. Então, vou colocar ele aqui. E vou colocar o mesmo narizinho do que eu usei semana passada. Eu vou usar hoje. Vou fazer o detalhezinho aqui. Nós estamos usando, enquanto não podemos receber o pessoal para vir no culto, a gente aproveita usando o espaço da igreja para poder, então, ter os nossos cultos online. Então, nas terças-feiras, nós temos o culto em sua casa,
De segunda a sexta nós temos cultos pela divisão. Capitão Adão de Livramento também tem feito os cultos nas segundas e quintas. O nosso divisional Major Roberto, ele tem feito as quartas e as quartas-feiras e nos domingos, né? Então tem sido bênção, né? O Major Ismael tem feito na terça, no domingo de manhã, né? Tem sido bênção, né? Então, se você ainda não tem assistido, não tem compartilhado, então que você também possa ter este momento, é momento de adoração a Deus, em louvor, a palavra, a oração, né? Então esse é o momento também de estarmos, mesmo na distância, né, louvando o nosso Deus juntos. Ó, então eu coloquei, deixa eu segurar aqui na orelhinha, para poder tentar chegar mais perto de vocês. Tá? E aí agora eu vou fazer um detalhes, para poder não ficar ele muito branquinho. Eu fiz um detalhezinho rosa. Como eu estou fazendo a minha cestinha toda rosa, eu fiz um detalhezinho rosa de feltro e vou colocar então aqui também em cima da orelhinha. Aqui eu poderia fazer com a cola de silicone, mas como eu já estou com a cola quente, vou fazer tudo com cola quente, tá? Então, quando você for trabalhar com a cola quente, se você tiver criança em casa, só tome cuidado com a sua criança. É bom sempre a gente lembrar disso, né? Porque nós sabemos que quando a gente menos espera, eles passam por nós, estão sempre querendo estar na nossa volta, e isso é bom, né? Mas temos que tomar cuidado. Então, aqui, ó, fiz um detalhezinho de rosinha, e agora eu vou colar então o coelhinho aqui então no meu pote, nessa posição, tá? Olha como vai ficando. Vou colar aqui e já te mostro. Pressiona bem também para colar. O coelhinho ali, tá? Então vamos fazer agora a decoração aqui da frente. Como eu fiz uma cenourinha, você pode ver aonde você quer usar essa cenoura. Se você quer colocar ela aqui do lado, se você quer colocar ela no meio das mãozinhas, né? Então eu vou colocar ela de uma forma que ela fique como se o coelho estivesse segurando, então, essa cenourinha. Então, eu vou colocar ela bem no meio da minha cesta. Vou pressionar bem para poder colar. Vamos colar aqui, deixa eu só ajeitar isso daqui. Dá espaço. E aí eu vou então medir as minhas patinhas, de forma que eu possa dividir bem também, para não ficar fora de foco. Eu então vendo a posição certa, eu então vou começar a colar. Pressionar para colar bem, colando a outra. Ó. Então, aqui tá o coelhinho segurando a cenourinha.
Vamos só fazer uns detalhezinhos aqui, então. E vou usar... Você pode colocar aquilo que você tem em casa, se você tiver lacinho. Eu tenho aqui um biscuit, uma florzinha de biscuit. E eu vou, então, só colocar ele aqui embaixo para poder dar um acabamento. Ó, como ficou. Então aqui, essa cenourinha é opcional, tá? Se você não quiser colocar essa cenourinha, você não precisa. Você cola só as patinhas, faz um detalhe. Se quiser decorar em volta, você também pode decorar, colocar do jeitinho com docinhos, balinhas, tudo de biscuizinho, até mesmo feito de EVA ou até de feltro. Você pode fazer e decorar. E aí ficou bonito para você colocar, então, os seus docinhos, umas balinhas, né? E decorar a tua mesa na semana, então, dessa que inicia a Semana Santa. Tanto na sexta-feira, como no domingo, ou até mesmo para presentear aquela pessoa que você gosta, né? Põe num saquinho e manda, né? Então, para essa pessoa que você gosta, um presente, então, bem legal. E como eu disse no início, você pode mudar a decoração. Não precisa ser coelho, pode ser outro personagem. Pode ser uma rosa, pensando no Dia das Mães. Né? Mês que vem já é o Dia das Mães. Então, já pensando até o mês que vem, Dia das Mães, um potezinho. Né? Aproveitando e ajudando o meio ambiente, você reciclando aquilo que você tem em casa. Espero que você tenha gostado. Né? Então, aqui, esse é o nosso artesanato dessa semana. Vou deixar aqui para você poder ver. Espero que você tenha gostado, mas não vai embora, que agora nós vamos ter um momento também da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós temos que aproveitar todas as oportunidades para podermos, então, falar de Deus. Então, a Liga do Lar, o Ministério Feminino é isto, o momento que a gente se senta em volta da mesa, aprendemos, rimos, nos divertimos, aqui no Sul, eu costumo dizer, até lá no Corpo de Alegria, onde eu estava, que elas gostam muito de tomar um chimarrão, venha para a Liga do Lar. Nem que seja para você conversar, você distrair a tua cabeça, tomar um chimarrão, mesmo que você não saiba fazer ou não goste de fazer um artesanato, mas que você esteja junto. E aí a Liga do Lar é isto, é momento da gente descontrair, mas também é o momento da gente ouvir a palavra de Deus, porque nós não podemos perder a oportunidade. Na nossa Liga do Lar chega pessoas que ainda não conhecem a Cristo, e é o momento de nós falarmos de Deus. Então nós vamos também ouvir a palavra do Senhor. Hoje aqui está a minha casinha, a nossa campanha, as mãos ajudadoras. E este ano vai para o Corpo de Bangu, Rio de Janeiro. Então você que é aqui do Corpo de Porto Alegre está me assistindo neste momento, eu te convido então a um desafio. Vai guardando a tua oferta ali, pega uma latinha, pega uma bolsinha, vai guardando ali, e quando a gente puder nos reencontrar novamente, você traz para que possamos juntos ajudar também os nossos irmãos, os capitães Elbio e Denise lá do Corpo de Bangu, tá? Então, não podemos esquecer da nossa campanha também das mãos ajudadoras, que faz parte do Ministério Feminino. Então vamos à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura dos seguintes versículos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. E depois, então, eu vou pular para o versículo 11 e o versículo 14. Então, vou repetir. João, o Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Depois o versículo 11 e o versículo 14. Tá? Então, corre lá, pega a tua Bíblia e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor juntas nessa tarde. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. No princípio, era aquele que é a palavra.
Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Então agora nós vamos para o versículo 11, que diz assim: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você deixa a tua Bíblia aberta, porque depois estaremos lendo mais um versículo de João, capítulo 1. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. E gostaria que você refletisse nessa pergunta nessa tarde. O que faz, ainda hoje, século 21, 2020, as pessoas, a humanidade, ainda não quererem receber em seus corações Jesus? O que fazem, ainda no dia de hoje, né? O que acontece que hoje a humanidade ainda não recebe Jesus em seus corações? Um coração sincero. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso. O que tem levado a humanidade a não querer aceitar a Jesus como o seu Senhor e Salvador? O Evangelho de João, ele nos diz, né, em um resumo muito bem feito da história de Cristo, né? Então esse resumo ele traz um pouco do drama de um Deus que veio em busca de uma humanidade que Ele mesmo a criou, uma humanidade que se afastou assim de Deus, né? Se pararmos para ler e meditar na palavra de Deus, né? Deus falou de tantas formas, Deus usou tantas pessoas para poder falar do amor dele, para dizer o quanto ele amava e se importava com a humanidade, e muitas vezes a humanidade não o aceitava. Continua. Eu posso continuar? Tá. Então, Deus usou de várias formas. Esse resumo, então, traz esse drama de Deus que tenta buscar esse povo que se afasta dele. E então recebe uma resposta. E a resposta é o desprezo, é uma dura rejeição. Percebemos que o apóstolo João, ele então fala da presença do Verbo com Deus. Sendo Deus, agindo como Deus, para depois então ele falar que Deus é a luz, para poder dizer então que Deus é o Verbo e a luz. Se você olhar ali no versículo 4, neste ponto, Deus está então graciosamente e generosamente voltando-se para o homem. E eis como é descrita então depois a trágica rejeição e a incompreensão dessa humanidade. No versículo 11 deste mesmo capítulo 1 de João, ele então diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Foi assim e continua sendo assim até o dia de hoje. Se nós lembrarmos um pouco
ali, né, da entrada de Jesus. Domingo, então, é domingo de Ramos, né, e as pessoas, então, começam a jogar os seus mantos, os ramos, né, quando Jesus está passando e começa a glorificar a Deus. Mas essas mesmas pessoas, no dia da crucificação, mandaram crucificar a Jesus. Essas mesmas pessoas, naquele grande dia, então, rejeitaram o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje ainda existe pessoas assim, que quando mais necessitam, que mais precisam, estão ali louvando e glorificando a Deus, pedindo, venha Senhor me socorrer. E quando Deus se dispõe, vai, socorre essa pessoa, em seguida essa pessoa vira as costas para Deus, o rejeita. Porque a palavra nos diz, ele veio para os que são seus, mas os seus não o receberam. Ele ainda continua não sendo recebido por muitas pessoas, por muitas famílias, em muitos lares, não querem aceitar a Jesus e receber esse Senhor Jesus Cristo. Rejeita Jesus. E rejeitar Jesus significa falar o seguinte, olha, fique fora da minha vida, não se intrometa na minha vida, a vida é minha e eu cuido dela do jeito que eu acho melhor. Rejeitar a Jesus é dizer para Jesus, eu não te quero em meus caminhos. Talvez não negamos com estes títulos, mas muitas vezes duvidamos da sua santidade. O que se levamos e chegamos à conclusão de tudo isto? É que um amor tão grande foi recebido com tão pouca amor. Um amor tão grande foi recebido com tão pouco amor. Na verdade, podemos dizer que este amor não existia, porque foi recebido mais com rejeição, com desprezo. No entanto, apesar da rejeição, no momento certo veio o dom que trouxe e traz a alegria, paz e a esperança toda. Então foi Jesus chamado. Mateus 1:21 nos fala, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A vinda de Cristo a este mundo, ele veio a este mundo para que ele, através da vida dele, nós tivéssemos hoje a nossa vida. E vida em abundância. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Cristo veio para que através da vida dele, nós tivéssemos vida e vida em abundância. Porque ele veio para poder morrer por toda a humanidade. E Cristo, ele não escolheu se ele ia morrer por país tal, pela nação tal, pelos brancos ou pelos negros. Porque para Jesus não existe isto. Ele ama incondicionalmente e ele ama todos, independente da nação, independente de quem você é, independente de quem você foi. Ele veio morrer por toda a humanidade. E quando falamos toda a humanidade, isso inclui a mim, inclui a você. E ele então veio morrer para que o ser humano pudesse aprender de um Deus misericordioso, aquele que procura e se importa com o ser humano, um Deus que desceu em busca da humanidade, um Deus dinâmico, um Deus amoroso, um Deus simples, manso e humilde. Deus é aquele que sempre nos procurou e ele ainda nos procura. Ele ainda está à procura daqueles que queiram estar do lado dele. Por mais que nós o rejeitamos, deixamos, desprezamos, ele está sempre de braços abertos dizendo, venham, venham meus filhos, voltem para casa. Eu sou teu pai amoroso. Aquele que está ali no portão, olhando para um lado e para o outro, esperando você retomar e assim sair correndo e te abraçar. Lembra do filho pródigo? Essa é a figura de Deus para conosco.
Ele está ali de braços abertos te esperando que você venha correndo e faça, lhe diga: Pai, perdoa-me, porque eu pequei contra ti, pequei contra os céus, mas aqui estou. Já dizia então João em sua epístola, de 1 João, que o Deus da Bíblia revelado por Jesus é um Deus louco, louco de amor pela humanidade, desde sempre e para sempre. Um amor que não foge do sacrifício e que se humilha. Deus não ficou distante, mas ele mostrou-se verdadeiramente o Emanuel. Deus conosco. Ele deixou a glória lá dos céus, assumiu a frágil humanidade, aceitou viver uma vida, aceitou derramar as suas lágrimas, derramar o teu sangue, comer do pão que nós comemos. E por amor, puro amor, a cada um de nós, ele deu então um mergulho na sombra das mortes para destruí-la. O amor de Deus é um amor que se revela de fato, atos, renúncias, sofrimento. É um amor que gera vida. Podemos então celebrar a ternura e a humildade do nosso Deus e festejar a salvação que entra definitivamente em nossa história. Agora, a melhor maneira de expressar a sua gratidão pelo presente que Deus lhe ofereceu é, primeiro, celebrar este acontecimento, compreendendo o seu verdadeiro significado. E aí eu te pergunto, o que significa para você esse sacrifício que Deus fez, entregando o seu filho, o seu único filho, para poder viver aqui nessa humanidade, sofrer com essa humanidade, ver as pessoas rejeitarem o seu filho, para aquele grande dia crucificá-lo? O que significa para você isto? E segundo, receber Jesus pela fé, convidando ele a vir morar em seu coração. Se você fizer isso, experimentar isso, você estará então cumprindo a maravilhosa promessa divina que se encontra no versículo 12 do capítulo 1 de João. Então, João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que recebem, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vou repetir. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Habitar em nossos corações e nos tornarmos seus filhos e filhas é a grande meta do nosso Jesus Cristo. Por essa razão, ele se esvaziou e, fazendo-se carne, tornou-se companheiro, amigo, solidário de nossas dramas. Por essa razão, ele se fez homem e se entregou por nós. Este é o momento para a grande celebração da paz, do amor, da reconciliação, do reencontro, da consciência de que ele nos quer como seus filhos, criaturas redimidas que caminham com Deus. Jesus, aquele que veio para os seus, mas não foi recebido. Ele nessa tarde ainda te convida novamente: venha, filho amado. Venha sem demora, venha para os braços do Pai, como diz aquela música que nós gostamos muito de entoar e louvar ao Senhor. Vem, filho amado. Ele está de braços abertos te esperando. E eu convido você a fechar os teus olhos, a curvar a tua cabeça e vamos juntos orar. Pai Celestial, como é bom, Senhor, poder saber, meu Deus, que um dia o Senhor, por nos amar, o Senhor deu o seu único bem,
O Senhor deu o seu único filho para vir a este mundo como um bebê, crescer como uma criança, passar pela juventude, um dia, então, ser crucificado por cada um de nós. E Jesus, por ser um filho obediente, um filho amoroso, ele assim fez. E mesmo, meu Deus, ali naquele momento de angústia, no momento de sofrimento, no momento de, podemos dizer assim, momento crucial, ele ainda foi obediente ao Senhor por amor a cada um de nós. E ele se entregou. E hoje, Pai, ele ainda faz o convite a cada um de nós. Ele abre os seus braços e diz: venha que eu estou de braços abertos te esperando. Mas muitos ainda têm rejeitado. Oh Deus, nessa tarde eu te peço perdão, Pai. Eu peço perdão porque muitos têm rejeitado o teu nome. Muitos têm blasfemado contra ti. Muitos têm negado. Têm te negado. Muitos têm, Senhor Deus, falado coisas que não é verdade, Senhor. Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu. Oh Deus, existe cada um. E, meu Deus, eu quero te pedir de uma forma especial nessa tarde, pelos nossos irmãos e queridos salvacionistas que estão nessa tarde vendo essa live, ou aqueles que vão estar vendo mais tarde este vídeo, que eles possam também ser abençoados por ti, que eles possam refletir, porque muitos ainda no dia de hoje têm te rejeitado. O que tem faltado para que essas pessoas possam dar um passo de fé e conhecer o Senhor? Meu Deus, eu te peço perdão se tem faltado muitas vezes da minha parte, como serva do Senhor, que eu possa, Senhor Deus, querer fazer mais, que essas vidas possam querer te conhecer. Obrigada, Senhor, por esse momento que passamos aqui nessa tarde. Eu sei, Pai, que muitos estarão aí nessa casa e serão também abençoados por ti, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que esteve conosco aqui nessa tarde, aqui no Alegre, através dessa live, que você também possa ser abençoado. Que o nosso Deus possa derramar graça sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Que bênção venha sobre a sua casa, sobre todos aqueles que você ama e que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe e que você saiba que Deus está de braços abertos, esperando por você, né? Esperando pelos seus, esperando pelos nossos. Que Deus te abençoe, né? Que a graça e o amor do nosso Pai Celestial esteja com você hoje e todo sempre. Obrigada, que Deus te abençoe.